Na segunda parte desta aula sobre o modelo de presa-predador e as equações de Lotka-Volterra, nós vamos ver o efeito do extrativismo nas populações de presas e de predadores. Então, apenas recordando, nós acabamos de ver na primeira parte desta aula que no modelo de Lotka-Volterra, o ponto de equilíbrio é para predadores R sobre C e para presas M sobre B, e que o ponto de equilíbrio é do tipo centro, ou seja, as populações oscilam em torno desses valores, R sobre C e M sobre B. Então, apenas para analisar o comportamento do modelo de Lotka-Volterra, nós podemos, por exemplo, acrescentar um crescimento logístico para as presas. Então, a equação diferencial para as presas ficaria modificada, né? Em vez de ter uma taxa de crescimento do tipo Rn, nós colocaríamos um crescimento logístico, então ficaria Rn. N é a população de presas no tempo t, que multiplica 1 menos n sobre k, e k seria a capacidade de suporte para as presas. E o modelo, nos outros termos, se manteria idêntico ao que nós vimos no modelo de Lotka-Volterra. Se nós analisarmos esse modelo com crescimento logístico para as presas, né, nós veremos que os pontos de equilíbrio ficam um pouco alterados, né? Para a população de presas, continua sendo M sobre B, então apenas lembrando, M é a taxa de mortalidade dos predadores, né? E o ponto de equilíbrio para os predadores ficaria R sobre C, R é a taxa de crescimento da população de presas e C é uma taxa que está relacionada à redução da população de presas pelo efeito da predação, né? Apenas lembrando que o B, então, é uma taxa que está relacionada ao crescimento da população de predadores pelo efeito da predação. E continuando, né, a população de equilíbrio de predadores ficaria R sobre C menos um termo, que é esse Rm sobre K, onde K é a capacidade de suporte, que multiplica BC. Então, o ponto de equilíbrio ficaria alterado para a população de predadores se nós introduzirmos o crescimento logístico para as presas. Mas o que é mais interessante nesse tipo de modelo é que o ponto de equilíbrio deixa de ser do tipo centro, como era o caso do modelo de presa-predador de Lotka-Volterra, e passa a ser um estado estacionário do tipo foco estável, ou seja, se a gente soltar o sistema com uma certa condição inicial por aqui, digamos assim, a trajetória que o sistema vai percorrer no plano de fase, né, aqui temos predadores e aqui presas, a trajetória que o sistema vai percorrer no plano de fase é do tipo espiral ou foco estável, indo de uma forma com uma forma de espiral para o ponto de equilíbrio, que nesse caso seria M sobre B para as presas e R sobre C menos RM sobre K BC para os predadores. Então, o que se nota é que, modificando o modelo de crescimento das presas, esse modelo ele tem um comportamento alterado. Ele passa de um ponto de equilíbrio do tipo centro para um estado estacionário do tipo foco estável. E esse é um dos motivos pelos quais esse tipo de modelo acaba sendo criticado, porque se algumas modificações são feitas nas equações, você muda as condições do ponto de equilíbrio. Um comentário, então, geral sobre estabilidade de pontos de equilíbrio. Nós vimos que no modelo de Lotka-Volterra básico, o ponto de equilíbrio é do tipo centro. Então, se a gente observar o plano de fase para predadores e presas, as populações vão oscilar em torno daquele ponto de equilíbrio. Então, se você solta o seu sistema com uma certa condição inicial, ela vai, né, no plano de fase, ficar circulando em torno daquele ponto de equilíbrio. Os outros pontos de equilíbrio que existem são do tipo nó estável, então quando a população é liberada numa certa condição inicial, né, as populações, né, são liberadas numa certa condição inicial, a trajetória vai em direção a um nó estável. Também existem nós que são instáveis e, portanto, o ponto de equilíbrio, as populações ficariam no ponto de equilíbrio apenas se fossem liberadas exatamente naquele valor. Fora disso, elas se dispersariam, né, se afastariam do ponto de equilíbrio. Tem um ponto de equilíbrio que é chamado de cela, em que, dependendo da posição, da condição inicial, né, das duas populações, você pode se afastar do ponto de equilíbrio
e dependendo da condição das condições iniciais, né, das duas populações, você pode se aproximar do ponto de Sela. Um outro ponto de equilíbrio que existe é o foco estável, né, que é aquela espiral que nós acabamos de ver no modelo de Lotka-Volterra com crescimento logístico para as presas. E tem um foco também que é instável, em que, a partir das condições iniciais, no plano de fase, as populações vão se afastando daquele foco instável. Agora, respondendo então à questão original de Humberto d'Ancona, né, por que que a frequência relativa de predadores cresce e a frequência relativa de presas decresce com a redução da pesca, né? Então, para analisar esse efeito, nós vamos utilizar o modelo básico de Lotka-Volterra, mas incluindo um efeito da pesca que seria equivalente a incluir uma taxa de extrativismo nas duas populações. Então, a equação seria, para as presas, né, a mesma equação do modelo de Lotka-Volterra, menos H, que seria a taxa de extrativismo, que multiplica o tamanho da população de presas. Então, a equação para as presas ficaria escrita dessa forma. Para os predadores, nós também teríamos o efeito do extrativismo, então seria menos H que multiplica P, que é a população de predadores. E aí a equação ficaria escrita dessa forma. Se nós analisarmos os pontos de equilíbrio, agora considerando então o extrativismo, nós chegaríamos a esses valores aqui. Nós vamos ver isso com mais detalhes em um vídeo específico, né? Mas a população de presas no ponto de equilíbrio, né, no equilíbrio, ficaria M mais H sobre B, né? E a população de predadores no equilíbrio ficaria com R menos H sobre C. Então, daqui nós podemos analisar qual é o efeito da taxa de pesca, né? Então, H aqui seria a nossa taxa de pesca. Se nós aumentarmos o valor de H, nós observamos que a frequência relativa de presas vai aumentar e a frequência relativa de predadores vai diminuir, porque aqui é menos H para predadores e mais H para presas. Então, o efeito seria, se nós aumentarmos a taxa de extrativismo, a taxa de pesca, haveria um aumento no nível de presas e haveria uma redução na população de predadores. E o efeito inverso seria observado quando houver uma redução na taxa de pesca. Então, o que foi observado durante o período de guerras é que houve uma redução da pesca, né? E a redução da taxa de pesca, portanto, diminuiria a frequência relativa das presas e aumentaria a frequência relativa de predadores. Então, nós observamos que, analisando o modelo de Lotka-Volterra com extrativismo, nós conseguimos explicar aquela observação do Humberto d'Ancona de que houve uma redução na frequência relativa de presas durante o período de guerra e um aumento da frequência relativa de predadores no período de guerra. O cálculo que foi feito por Vito Volterra foi um pouco diferente desse que a gente acabou de ver. Em vez de analisar os pontos de equilíbrio, ele analisou a população média de presas e a população média de predadores. E em média, como o ponto de equilíbrio é do tipo centro, né, em média, os valores são idênticos aos do ponto de equilíbrio, né? Então, para presas ficaria M mais H sobre B e para predadores R menos H sobre C. E aí a interpretação é a mesma que nós acabamos de ver. Quem tiver interesse em ver essa dedução para valores médios, os detalhes estão no livro do Mark Cott, que é uma das referências que aparecem no final aqui da aula. Então, apenas alguns comentários para finalizar essa segunda parte da aula de modelo de presa predador de Lotka-Volterra. Esse é um modelo de grande interesse histórico, né? É considerado um modelo estruturalmente instável, uma vez que variações em relação ao modelo podem levar a estados estacionários com características distintas, é o que a gente viu quando incluímos o crescimento logístico para as presas, né? E por conta disso ele recebe críticas quanto à formulação matemática. E incluindo o efeito de extrativismo, nós observamos que o modelo de presa-predador de Lotka-Volterra nos ajuda a explicar o que aconteceu, né, em relação à variação da taxa de pesca no Mar Adriático, né? Então, o efeito
de aumentar a taxa de pesca, H, né, equivale a aumentar o nível médio de presas e reduzir o nível médio de predadores. E se nós reduzirmos a taxa de pesca, o efeito observado é o efeito oposto, né? Então, aqui algumas referências para essa aula. Esse aqui é o livro do Mark Cotte, onde é possível ver mais alguns detalhes sobre o cálculo da população média de presas e da população média de predadores. E assim nós encerramos essa segunda parte da aula do modelo de presa-predador de Lotka-Volterra.